se manifestará. Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Senhor Jesus. Oh, Ele está aqui, queridos. Ele está se movendo em nosso meio. Ele está tocando o seu coração. Ele está tocando o seu espírito. Oh, rebababai. Você pode aumentar as chamas do seu coração, orando em outras línguas. Recachabrababrae, chacabrababrabrabrae, racachachachachachachabrabrae. Ha 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 ha. Oh, 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 tu és bendito. Oh, ha ha ha. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você fala em outras línguas, querido. Vamos atiçar esse fogo. Rica brama braça, shebrama brama mae. Você veio para uma conferência do fogo, uma conferência em chamas. Esse lugar é para você pegar fogo. Rica chabrababrae, shatata brama braça, rique chobromombrosa, shebrama bro, di cancho bromombrosa. Ei! Enquanto você ora em outras línguas, impedimentos estão sendo tirados do seu caminho, pedras de tropeços estão sendo tirados do seu caminho, frieza está saindo do seu caminho, tristeza está saindo do seu caminho. Ei! E um bálsamo de alegria caindo sobre você, um renovo da parte de Deus, uma unção nova, fresca, transbordante. Senhor, libera sobre eles, em nome de Jesus, mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor. Ele está aqui tocando os nossos irmãos. Chata da braba. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Senhor, obrigado por essa noite. Como é bom, porque nós não te conhecemos só de ouvir falar. Oh, Senhor, eu te agradeço, porque nós trazemos a manifestação do nosso quarto para um ambiente como esse. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para fluir aqui, para tocar os corações, para ministrar os corações. Eu tenho certeza que a unção que está nesse ambiente, pessoas já estão percebendo ela fluindo, ela aumentará no decorrer do que for ministrado. Espírito Santo, que liberdade nós temos do Senhor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você pode sentar no seu lugar, querido. Eu vou tentar me segurar ao máximo, que eu estou bêbado, queridos. Eu estou encharcado do poder de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco eu chamo vocês, tá bom? Oh, glória a Deus. Tudo bem, queridos? Você está aqui? Sou chorão mesmo. E se tem uma coisa que eu não tenho é vergonha. Até porque eu sei de onde Ele me tirou e aonde Ele tem me levado. E eu estou aqui, irmãos, dando início a uma conferência do fogo para você. Você percebeu que o nosso pastor não está aqui, ele está em Duartina, incendiando, em Bauru ou Duartina? Duartina mesmo, incendiando lá. Mas sabe, irmãos, que graças a Deus ele deixou aqui ministros e pastores auxiliares treinados, que andam na unção que ele opera. E de acordo com a minha ousadia, irmão, você vai ter um culto extraordinário. Porque eu sou ousado. Cadê os ousados aqui essa noite? Glória a Deus. Estamos recebendo o pastor Renê, pastor Rafael. Eles são da Vila Matilde. Somos o mesmo corpo, né? Somos muitos. Somos um, somos muitos. E sabe, irmãos, que é bom recebê-los aqui. Um prazer, como eu falei para vocês, estamos acompanhando pelas redes sociais. Mas é o mesmo Espírito. Quando eu falei com o pastor Rafael, ele disse, olha pastor, no dia de pregar eu não como nada. Eu falei, é parceiro. É do time. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos ter aqui uma noite maravilhosa. Amém? Você crê nisso? Vamos aqui para a nossa confissão. Glória a Deus. Vamos lá. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Glória a Deus. Quantos acreditam que Deus pode encher essa casa com a glória dele? Quantos ficariam extasiados se a nuvem aparecesse aqui? Até porque nós não vemos ela de forma natural, mas pelo Espírito. E sabe, irmãos, que montando essa mensagem de hoje, vendo aquilo que o Senhor estava falando, né, ouvindo, percebendo que o Senhor estava falando comigo a respeito dessa mensagem, Ele me trouxe muitas memórias de coisas que eu vivi e essa igreja viveu a respeito das manifestações do Espírito. E eu quero dizer algo para você. Aquilo que começou com fogo, termina com fogo, irmão. E aquilo que começou com manifestações, termina também com manifestações poderosas. Então hoje eu vou estar falando com você um tema muito bom. Ainda que seja uma conferência em chamas, todos os ministros certamente vão trazer um título aqui. E o título dessa noite para você é Sem Combustível, Sem Fogo. Porque precisa da nossa parte, querido, uma atitude, uma ação de corresponder àquilo que o Senhor colocou na nossa vida. E como que nós enchemos o tanque da nossa vida espiritual, da nossa vida no Senhor? Orando em outras línguas, meditando na palavra, ouvindo homens e mulheres ungidos que pregam a palavra, cantando em salmos e cânticos espirituais, mas aquilo que a gente ouve muito aqui, querido, que realmente faz um boom, dá um estouro na sua vida, é a prática da oração em outras línguas. Quando você junta a prática da oração em outras línguas com a meditação na palavra, e você começa a se associar com homens que pregam a palavra, mas também têm a atitude de praticar a oração em outras línguas, você recebe dinamite no teu espírito. E quantos acreditam e sabem? Se você não sabe, você vai saber agora. Deus criou você com um espírito inflamado. É por isso, irmãos, que a igreja cristã ela foi criada no reteté de Jesus, na canela de fogo, no manto. Quem gosta do manto aqui? Quem gosta do fogo? Quem gosta de girar, gosta de correr, gosta, irmão, de responder aquilo que o Senhor está fazendo? Então eu quero dizer algo para você. Irmãos, eu tenho certeza, e pessoas já até me falaram, que já estão percebendo a unção dormente na mão. Tem pessoas que estão assim, sentindo a mão dormente, gelada,
Eu estou sentindo a minha mão muito gelada, meu corpo está totalmente dormente. Tem outras pessoas que quando eu fui cumprimentar, elas já não me abraçam porque eu vou cair. Eu já estou percebendo o quanto você está consagrado. E deixa eu dizer algo para você, irmãos. Foi para esse lugar que Deus nos chamou para viver, uma vida consagrada. Até porque, irmãos, ainda que você não esteja num púlpito ministrando, a sua vida consagrada tem que tocar a vida de outros. Porque você é filho de Deus. Amém? Então eu quero indicar aqui para você esse livro que eu tenho certeza que muitas pessoas já leram, Uma Vida em Chamas, e é baseado nessa conferência, onde você vai ver os tópicos desse livro que fala uma vida em chamas na oração, uma vida em chamas na palavra, uma vida em chamas na comunhão com Deus. E ele, irmãos, ele engloba tanta coisa maravilhosa. E se tem uma coisa que eu gosto é quando fala livros que falam sobre o fogo. Eu queria indicar aqui também um livro do Dan Duke, Aqueles que Queimam. Quem já leu esse livro? Aqueles que Queimam, de Dan Duke. Eu li esse livro 3 vezes pelo menos. Mas sabe, irmãos, tem um livro de Wesley Duell, que se chama Em Chamas para Deus. Eu já li esse livro também 2 vezes, e você pode pensar, pastor Ricardo, você é um cara que só lê coisas desse tipo. Irmãos, a unção que eu considero é a unção que eu recebo. Os livros que eu leio e eu vejo que os homens operam naquilo, eu desejo, eu busco, eu vou atrás. Até porque, irmãos, tudo que eu vivo hoje, graças a Deus, é por causa da consideração e de pegar pela fé aquilo que opera na vida dos homens e de mulheres de Deus. Tem um livro chamado Pegue a Unção, de Dag Heward-Mills, que ele explica para você que você pode pegar a unção de livros, você pode pegar a unção de áudios, você pode pegar a unção de fitas, que era o que tinha naquele tempo. Você pega, porque, irmãos, a unção não é limitada, ela é ilimitada e pode tocar a sua vida, independente do tempo que passou, ela pode tocar a sua vida. Você pode puxar a unção que estão em livros como esse. Você sabia que se você pega a sua Bíblia e senta com esse livro e começa a discorrer em todos os assuntos, sabe o que acontece? A unção, a inspiração que foi dada para o Rick Renner escrever esse livro, porque você considera cada palavra que está sendo falada, a unção pega você. E eu gosto quando a unção me pega. Eu gosto, irmãos, porque tem uma coisa que a gente aprende aqui, né, pastor Rafael? Que se a unção, irmãos, não nos pega, a gente pega a unção. Porque a gente é fominha. Amém? Então vamos nessa. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido. Esse livro aqui, ele está com 30% de desconto, de R$ 69,90 por R$ 45,43. Só isso para você andar por aí babando. Ou maluco no espírito. Então você pode procurar a nossa livraria lá no fundo depois e adquirir esse livro maravilhoso. Amém? A pergunta que eu quero fazer para você essa noite, querido, é: como está a sua temperatura hoje? Você está frio? Você está morno? Ou você está fervendo? Até porque, irmãos, como eu disse, e eu sempre repito, o seu nível de consagração e de separação para Deus em cada culto, você vai ter uma resposta do seu posicionamento. Então, se você veio para uma conferência em chamas, onde muitas pessoas estão viajando no carnaval, mas você decidiu vir aqui, significa que a sua fome é grande. E porque você veio aqui e o vaso que vos fala tem ousadia, irmão, nós vamos ter um culto poderoso. Amém? Então, que a sua temperatura, irmãos, ela esteja fervendo. E sabe que essa questão de combustível, de você, se você não tiver a consciência de coisas que fazem você andar com o tanque cheio, fervendo para o Senhor, andando em chamas para Deus, irmãos, você fica disperso e logo você está frio, e se você não tomar cuidado, você se afasta do plano que Deus tem para a sua vida. Mas graças a Deus que na igreja Verbo da Vida, você aprende muito sobre as práticas espirituais. Eu tenho certeza também que na Assembleia de Deus você aprende muito sobre as práticas espirituais, porque nós temos as irmãs ali da Assembleia de Deus, onde o pastor Roberto ministrou ontem. Eu fiquei sabendo que foi fogo lá. Até porque, irmãos, nessa igreja, o nosso pastor Edson, ele treina os ministros aqui para ser do fogo. Assim como lá na Vila Matilde. Tenho certeza que o pastor Neemias ensina, instrui para que os ministros sejam
treinados no fogo. Amém? Então, você está no melhor lugar para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Uma coisa, irmãos, que eu anotei, e é bom quando a gente está meditando, estudando, que o Espírito Santo ele traz muitas coisas à nossa memória, ao nosso coração, porque nós passamos os nossos olhos ali, ou os nossos ouvidos também ouviram aquilo. E sabe que uma vez eu estava lendo o livro do Cash Luna, e quando eu estava estudando hoje, eu lembrei exatamente do que ele falava no livro, que é um livro que ele tem sobre o Espírito Santo. Ele disse assim, olha, somente quando você reconhece o que Deus deu a você, é que finalmente você será capaz de dar algo aos outros. Porque se você não tem consciência do que você tem, do que você é, do que você pode operar, com o dom que Deus colocou na sua vida, se você não tiver essa consciência plena, dificilmente você vai conseguir motivar, tocar, inflamar a vida de alguém. Porque se não mexe com você, não mexe com o outro. Precisa que primeiro mexa com você, ative você, anime você, irmãos, inflame você, coloque fogo em você, e quando você falar, irmãos, vai colocar fogo no outro. Até porque, irmãos, é perceptível quando alguém vem falar algo para nós e aquilo queima no nosso coração. A pessoa que está ouvindo de nós, ela também começa a ter o coração queimando, porque a palavra ela é totalmente encharcada do fogo de Deus. Por isso que quando você lê a Bíblia no caminho de Emaús, quando os 2 discípulos estão ali tristes, porque Jesus agora tinha partido, Jesus se coloca no meio deles, sem eles perceberem que era o mestre, ele começa a discorrer na palavra, contar algumas coisas, e quando Jesus está ali para partir, e ele vai embora, deixa os discípulos, porque eles reconhecem a partir do momento que Jesus parte o pão, e Jesus some diante deles, eles olham um para o outro e diz: você não percebeu que quando ele falava conosco, queimava o nosso coração? Significa, irmãos, que quando eu e você está tão cheio, tão fervendo em Deus, qualquer palavra, irmãos, inspirada, que sair da tua boca, vai queimar o coração do outro. Só que precisa mover você primeiro, precisa mexer com você primeiro. Amém? Deus é bom? E sabe que eu estava conversando com a Vivi ontem? E, na verdade, com a Vivi Cassaro eu comentei algo. Quem já leu o livro do Bom Dia Espírito Santo? Eu já li esse livro, irmãos, e eu lembro que em 2017 eu estava numa fome insaciável pela manifestação do Espírito Santo, pelo mover dele. E eu lembro que quando eu comecei a ler aquele livro, eu ainda não estava vivendo algumas coisas, mas eu comecei a pegar as experiências do Benny Hinn e ir para o meu quarto e dizer ao Senhor: eu quero viver exatamente o que ele viveu, a manifestação que ele viveu, eu quero provar isso. E quantos sabem, irmãos, que quando você fala, você está plantando no solo do seu coração? Então eu dizia: eu quero isso, eu vou viver isso, eu não aceito que pessoas como Benny Hinn viva isso sozinho. Até porque eu e você, irmão, tem que ficar insatisfeito do lugar onde nós estamos hoje, porque sempre com Deus tem mais. Ah, eu atingi um nível bom, irmãos. Não fique satisfeito, tem mais. Não fique satisfeito, irmãos, tem mais. Aí eu dizia: então eu quero isso. E sabe, irmãos, que o Benny Hinn, ele conta de uma experiência que ele estava no quarto, orando de joelhos, e um vento suave, irmãos, entrava no quarto, subia pelo braço dele, passava pelo corpo aqui, descia pelo outro braço e ficava nas mãos. Eu tive essa experiência. Ele conta outra experiência, aonde, irmãos, ele estava ali, deitado, dormindo, e alguém puxa ele da cama, e ele cai de joelho. Eu estava contando para a Sara e para a Vivi que eu tive essa experiência. Eu me segurei no colchão, porque o Senhor estava me puxando, e eu sabia que eu ia cair de joelho. E imagina, irmãos, ele me puxando e eu agarrado no colchão. Porque ele estava me puxando para a oração, para o tempo de comunhão com ele. E sabe, irmãos, que o Benny Hinn fala de um manto que caiu sobre ele como um casaco. Ele fala de uma manifestação onde a mãe está varrendo o corredor e a nuvem, quando ela abre a porta, ela é jogada. Irmãos, eu tive algumas experiências como essa. Deixa eu dizer para você, quando você põe fé naquilo que Deus operou na vida dos outros, você pode viver também.
Porque, irmãos, como o pastor Edson sempre diz aqui, Deus não tem filhos prediletos. O que Ele faz para um, Ele faz para o outro. E sabe que se a gente pegar essa quantidade de livros, irmãos, de homens de Deus que contaram as suas histórias, maravilhoso, irmãos, porque você fica impactado com cada história que é contada. Mas que tal eu e você contar a nossa história? Que tal eu e você contar as nossas histórias? As nossas histórias. Porque, irmãos, uma coisa que o Senhor me disse uma vez: quando você começar a se trancar demais, eu não posso te deixar escondido. Eita, meu Deus. Quando você começar a se trancar demais, eu não posso te deixar escondido. Irmãos, é aí que se levantam as grandes referências. Porque, irmão, toda vida que manifesta Deus em operações grandiosas não começou em qualquer lugar, começou na intimidade com Deus, num quarto. E eu declaro que a sua vida será diferente cada vez que você entrar no quarto. As visões, os sonhos, as coisas que Deus tem para a sua vida ficarão claras, vai ser perceptível, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria fluindo em você, porque você vai abrir o seu coração, você vai ficar com o seu espírito ligado para aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, ainda que você não tenha um chamado nos 5 dons ministeriais, pastor, evangelista, mestre, apóstolo, ainda que você não tenha nenhum desses chamados, os 5 dons, mas você é filho de Deus e Deus quer operar através de você. Mas tudo começa com a fome. Tudo começa com a fome. E sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Quando a gente está numa rotina de comer muito e você quer fazer jejum, é dolorido. Você sofre. Mas quando você rompe, ninguém te segura mais. Quando você rompe, ninguém te segura mais. Até porque você vai aprendendo na caminhada cristã que você aprende alguns caminhos que te levam para esse lugar onde as operações fluem. Uma pessoa me disse uma vez: qual é o beabá de fluir naquilo que Deus tem para a sua vida? E eu disse: fome. Porque, irmãos, é a sua fome pelo que Deus faz que vai levar você aonde Ele opera. É a fome, é a sede, é a fome e a sede que vai levar você para lá, amém? Então você precisa ter consciência disso, de saber quem você é. Tem um texto, irmãos, que eu quero aqui já iniciar, Levítico capítulo 12, Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, esse aqui é um texto que a Sarah Kemi ama muito, ela ama, mas eu também amo, e o pastor Edson ama muito, e quem é do fogo ama mais ainda. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Eu separei aqui, irmãos, 3 coisas importantíssimas nesse texto. O primeiro é o altar. O altar, irmãos, é o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus como uma forma de adoração ou de expiação pelos pecados do povo. O sacerdote era o responsável de levar até o altar a expiação, levar até Deus aquilo, irmãos, que tiraria o povo da condenação. Mas sabe, irmãos, que eu tenho uma boa notícia para você, e eu tenho certeza que você já sabe. Lá existia pessoas que eram específicas para fazer esse trabalho, sacerdotes, que eles tinham uma ligação, um caminho aberto para ter comunhão com Deus e apresentar sacrifícios. Na nova aliança, eu e você somos os novos sacerdotes, aonde nós temos livre acesso para oferecer sacrifícios a Deus. E sabe, irmãos, que não é sacrifício de você matar um animal e levar até Deus. Não é mais assim. Antes era desse jeito. Irmãos, hoje o sacrifício é aquilo que diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, aonde você apresenta o seu corpo, o seu entendimento,
Irmãos, a sua vontade, aonde você apresenta os seus sonhos, os seus planos, como um sacrifício, você coloca no altar. E sabe, irmãos, que eu dou graças a Deus, porque aquilo que você coloca no altar, sempre volta em abundância para a sua vida. A gente não perde quando, irmãos, colocamos isso no altar. E sabe, irmãos, que naquele tempo eles montavam uma estrutura, ou criavam uma estrutura para oferecer sacrifícios, e exposição ao pecado. Eles levavam aquilo e criavam uma estrutura. Sabe, irmãos, que hoje o altar não é mais desse jeito. O altar hoje é o nosso coração. O altar é o nosso coração, aonde nós, irmãos, nos rendemos ao Senhor, aonde nós nos colocamos à disposição do Senhor, aonde, irmãos, nós nos enchemos da manifestação da presença dEle, fazendo o quê? Orando em outras línguas, lendo livros, lendo a palavra, meditando, irmãos, e oferecemos ali o nosso corpo em separação. Por quê, irmãos? Vamos lá. Consagração não é fácil, porque para você se consagrar, e consagração é separar-se. Você tem que abster-se, irmão, às vezes de assistir uma Netflix, de ficar às vezes nas redes sociais. Eu falei para a Sara, anteontem, eu tirei o TikTok e o Instagram do meu celular, e irmãos, eu percebi que o nosso celular se torna inútil, quando não tem uma rede social, porque a única coisa que você vai ver lá é o WhatsApp não mostra a vida dos outros. Mas quem quer saber da vida dos outros, irmãos? Eu tenho que saber da minha vida. É o que Deus está fazendo comigo. E aí eu uso as plataformas, irmãos, para evangelização, para tocar a vida de alguém. Mas eu estava pensando, irmãos, quanto tempo a gente gasta no Instagram? Quanto tempo a gente gasta no TikTok? Quanto tempo a gente gasta? E como o pastor disse aqui no culto passado, poderíamos gastar ou usar muito esse tempo nos consagrando ao plano que Deus tem para a nossa vida. E eu digo, irmãos, com toda certeza e ousadia, muitas pessoas não estariam no mesmo lugar se entregasse esse tempo para o Senhor. Até porque, irmãos, todos estão correndo a mesma corrida aqui. A diferença é que quem se separa mais, corre mais rápido. Quem se consagra mais, corre mais rápido. Não é barganha, irmãos. É porque você entendeu que para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você nega a si mesmo. Você nega as suas vontades. Você nega os seus desejos. Você nega os seus planos, porque você sabe que os planos de Deus são maiores do que os seus planos. Esses dias eu estava precisando de R$500. E eu falei, pastor, me faz um adiantamento. E ele, Rica, nesse momento não podemos. Eu falei, pastor, está tudo bem. Era o que eu precisava, uma motivação para andar em fé. Aí sabe o que eu fiz, irmãos? No outro dia, das 7 às 9h30, eu fiquei. Dinheiro está vindo de todos os lados. Eu oro por pessoas que estão se levantando para me entregar dinheiro, e eu oro para que a abundância do Senhor venha sobre a vida dela, para que o rompimento financeiro venha sobre a vida dela, para que as coisas aconteçam, para que ela seja promovida, para que ela seja tocada. Enquanto eu estou fazendo algo aqui, eu posso crer que esse dinheiro vai chegar. Irmãos, eu orei de manhã, 4 da tarde, um irmão me mandou mensagem e disse, pastor Rica, eu preciso te dizer algo, olha a sua conta. Aí quando eu abri a conta, eu disse, uau! Ele, era esse dinheiro que você precisava? Eu falei, exatamente ele. E ele disse, eu estava em casa, orando em outras línguas. Irmãos, quem ora em outras línguas não fica disperso. Ele estava em casa orando em outras línguas, e quando ele entrou no banheiro, o Espírito Santo disse para ele, eu tinha pedido para você mandar esse dinheiro para ele semana passada, mas você não mandou. Manda hoje, porque ele precisa para hoje. Mas como, irmãos, que a gente entende aonde a gente recebe aquilo que a gente está plantando? É só no meio da consagração. É só estando sensível àquilo que Deus está fazendo. E aí eu falei para o pastor, obrigado, eu consegui aquele valor. E ele falou, maravilha, meu filho, que bênção. Cara, que gostoso ouvir isso. Então, irmãos, eu declaro sobre a sua vida experiências como essa,
que você vai, irmãos, orar e vai chegar na hora certa. No momento exato vai chegar para a sua vida. Mas você precisa estar ligado. Você precisa estar, irmãos, consagrado. E você vai usar as ferramentas que você já tem usado. Você vai correr para esse lugar. E sabe, irmãos, que usando esse tipo de ferramenta, eu lembrei de algo que o Senhor falou comigo uma vez. Existe um fluxo, irmãos, existe um caminho, um lugar aonde Deus está operando. Deus está lá operando naquele lugar. E sabe, irmãos, para que a gente flua nisso, receba disso, opere nisso, irmãos, se você está nesse fluxo onde nada opera, que é um lugar onde você não está sensível, irmão, saia desse lugar e entra no fluxo de Deus. Entra no fluxo onde Deus opera. Amém? Então, irmãos, nós levantamos um altar para Deus em nosso coração. Quando eu me exponho à unção, ao poder de Deus, eu também faço isso. Eu estou, irmãos, levantando um altar a Deus. Quando eu me consagro, eu consagro o meu coração, a minha mente, o meu dia a dia. Eu estou levantando um altar a Deus. Quando eu me consagro meditando nas Escrituras, eu estou me colocando ali nesse altar. Quando eu me separo de ambientes, lugares, conversas, amizades, fotos, vídeos, músicas, tais coisas que se não me jogam para cima, um dia vão me jogar para baixo. Então, irmãos, aonde nós colocamos o nosso coração? Onde nós colocamos o altar do nosso coração? Eu digo para você, irmãos, se a gente colocar o nosso altar, colocar o nosso coração na posição correta, tudo vai fluir normalmente. Amém? Então, como eu estava dizendo aqui nesse texto, diz sobre o sacerdote. Irmãos, graças a Deus, porque eu e você hoje somos sacerdotes da nova aliança. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5: também vocês, como pedras que vivem, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nesse mesmo capítulo, no versículo 9, a Bíblia diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não somos mais os mesmos, queridos. E sabe, irmãos, que quando eu e você começar a mergulhar muito em Deus, nós vamos ser rotulados de algo. E que bom, irmãos, que você vai ser rotulado de algo grande. Porque vão chegar em você e vão dizer: pastor Rafael, você é do manto mesmo. Vão chegar em você: Felipe, meu Deus, o que é que está operando na sua vida? Eita, homem sensível. Irmão, graças a Deus, porque estando em Deus, nós vamos ser rotulados de coisas grandes. Mas se nós deixarmos, irmãos, nos prender aquilo que éramos, aquilo que o diabo disse que nós éramos, a condenação, irmãos, nós vamos ser rotulados pelo diabo, mas você não. Você vai ser rotulado por Deus, em Deus, e as pessoas vão reconhecer o que opera na sua vida. Amém? E outro, irmãos, item que tem nesse texto de Levíticos é a cada manhã. A cada manhã o sacerdote vai lá e acende, irmãos, coloca a lenha no fogo para que não se apague. Cada manhã, irmãos, fala de uma atitude contínua. Cada manhã, irmãos, fala de algo intencional, com diligência, que é uma responsabilidade que não é passada para o outro, é minha e sua. Eu não posso chegar no pastor Vinícius e dizer para ele: pastor Vinícius, você não orou em línguas por mim hoje? Ora em línguas por mim hoje. Eu, pastor Vinícius, mas eu não posso fazer isso. É você que edifica a si mesmo. É você que busca a Deus. É você que jejua. É você que ora. Irmãos, é uma responsabilidade individual. A cada manhã, irmãos, é minha e sua responsabilidade colocar a lenha nesse fogo. É sempre bom, irmãos, que nós pegamos as nossas amizades dentro da igreja, principalmente os pastores. O pastor Edson, ele é um homem que ora muito em línguas. Se você ficar tomando um café com ele, ele vai dizer para você assim: olha quanto tempo que eu orei hoje.
Cara, vamos para cima, vem comigo, quero te levar junto para isso, vamos viver essas coisas grandes. Aí você, irmão, está naquele lugar, porque muitas vezes as pessoas não gostam quando fala sobre oração em línguas. Tem crente que não gosta, você sabia? Porque tem gente que fica, de novo esse assunto, cara, de novo, que cansativo, Viemos de um ministério, irmãos, onde era sempre pedido para oração, para ter oração em línguas. Se a gente entrasse no carro, vai daqui até o fim do mundo orando em línguas. Ninguém queria mais ir nos carros escolhidos, porque era onde tinha só os oradores de língua. Quando o pessoal, irmãos, que estava frio, falava, olha, tem 3 carros, mas aqueles 3 carros só tem orador de língua. Eles já saíam correndo, irmão, não quero. Deus me livre, olha, Deus me livre desse carro aí que os outros oram em línguas. Não, irmãos, olha, graças a Deus, porque eu e você tem a oportunidade de escolher os carros que homens e mulheres oram em línguas. Porque, irmão, você é motivado por essas pessoas. Então, como pastor, ele te motiva, irmãos. Ele te puxa para esse lugar. Então, ontem ele mandou para mim assim, nossa, olha aqui quanto tempo eu orei. Eu olhei e falei, nossa, o senhor orou tudo isso. Ele tinha orado 10 horas sem parar, irmãos. 10 horas em línguas. A Viviane estava onde? No deserto, brincadeira. A Viviane estava lá vivendo a vida, mas o pastor estava orando em línguas. A Viviane estava vivendo a vida dela, mas o pastor estava onde? Orando em línguas. Até porque ele ia pregar hoje, vai pregar amanhã e vai vir pregar aqui para nós. Mas, irmãos, quando você tem diligência para se colocar na posição que Deus te chamou e tem algo para ser vivido, haverá uma recompensa. Só que tem muita gente esperando algo grande acontecer, muita coisa Deus se mover, Deus falar, Deus mostrar, mas nunca se coloca no lugar de consagração. Eu quero. Nossa, que maravilhoso, eu quero. Mas o quanto você quer? Porque o quanto você quer tem que movimentar você. O quanto você quer tem que mover você de um lugar onde você não faz para um lugar onde você faz algo. Porque, irmãos, eu gosto da palavra reciprocidade. Deus responde à medida que você entrega para Ele. Deus responde à medida que você fala com Ele. Deus responde à medida que você procura Ele. Deus responde, irmãos. Reciprocidade. Amém? Então, irmãos, cada manhã eu e você alimenta o fogo e nós é quem mantemos essas chamas acesas. Amém, queridos? Olha o que Wesley Duell disse nesse livro, Em Chamas para Deus. Precisamos de homens incandescentes, em brasa, que brilhem com calor intenso, de quem você não possa aproximar-se sem sentir que seu coração está se aquecendo. Vou repetir porque isso é maravilhoso, irmãos. Precisamos de homens incandescentes, em brasa, que brilhem com calor intenso, de quem você não possa aproximar-se sem sentir que o seu coração está se aquecendo. É quando você entende, irmãos, que você não está do jeito que você queria, mas você sabe que no meio dos seus irmãos tem alguém que está sempre rompendo, está sempre crescendo, está sempre avançando. Aí o que você faz? Inteligência, irmãos. Você se associa a essa pessoa. E porque você se associa a essa pessoa, essa influência, essa unção que está sobre a vida dele, agora começa a puxar você para as mesmas práticas. O outro lado também é verdade. Você está ruim. Está ruim a situação espiritual, porque a vida é espiritual. Aí o que você faz? Você anda com alguém que está pior do que você. Você anda com alguém que não está buscando até menos que você. Mas você espera que aquele te levante. Não, irmãos, se apegue a quem está queimando. Fique perto de quem está pegando fogo. Quem está como irmãos, incandescente. A Bíblia diz que João Batista era uma lâmpada, irmãos, que iluminava e queimava no deserto. Então, irmãos, se a Bíblia diz, brilhem diante dos homens, brilhem. Irmãos, como é que a gente faz isso? Irmão, não é na força natural que a gente faz isso. Até porque, se eu e você estamos nos consagrando, as pessoas vão ver Deus em nós, em cada movimento, em cada palavra, em cada ação.
Porque eu estava pensando, irmãos, você sabia que o culto, ele é diferente para cada um que está sentado aqui? Mas ele é diferente por causa do quê, irmãos? Ou por quê? Por causa da entrega. Por causa da dedicação né? Porque você se preparou, você antecipou, irmãos. E deixa eu dizer algo para você. Nos domingos, normalmente, às vezes não come. A gente levanta entendendo, hoje tem culto. Hoje é um dia de ter culto. Irmãos, normalmente, quando eu chego aqui e eu vou lá e jejuo, é por isso que minha barriguinha está sumindo. Hoje, essa semana foi só de jejum. Eu chego aqui, irmãos, e eu penso assim. Eu vou chegar no culto e eu vou fechar meus olhos. Não vou olhar para ninguém. Até porque aquilo que Deus quer comunicar ao meu coração é para mim, não é para os outros. Quando eu e você passa o tempo do culto olhando para o que o irmão está manifestando ou fazendo, você perde aquilo que Deus está fazendo no meio do culto. Então o que eu faço? Eu me desligo, irmãos. Eu fecho os meus olhos e me conecto somente com Deus. E aí nesse último culto agora, atrofiei de novo debaixo da unção. Eu estava aqui duro e o pessoal olhando atrás e eu aqui duro, irmãos. Parece até que eu estou com alguma coisa, né? Mas eu estava duro, irmãos, os dedos duros, a boca roxa, as mãos roxas. E eu estou pensando, obrigado, Senhor. Porque esse tipo de manifestação está operando o tempo inteiro, porque eu sei aonde eu estou, irmãos, o lugar aonde eu estou me entrando. E eu quero dizer para você, se você souber o lugar que você está entrando, as manifestações e as operações de Deus vão ficar muito mais evidentes. Amém? Outra coisa que ele disse, Wesley Duell, ele disse assim, olha, o fogo atrai, o fogo motiva, o fogo provoca fogo, incendiar faz parte da natureza do fogo. E por que quando a gente está frio, irmãos, a primeira coisa que a gente faz é abandonar os cultos? Sendo que é o lugar que nós vamos abastecer. Porque lembra do título aqui? Sem combustível, sem fogo. E é verdade, porque para a nossa vida, irmãos, eu queria chamar o Guto aqui, o Du, para ficar no violão, para a gente discorrer aqui. Irmãos, precisa desse combustível, para que o tanque esteja ali totalmente cheio, para você, irmãos, não ser pego parado em qualquer lugar. Até porque, irmãos, quantos sabem que quando você está andando por aí e a sua gasolina acaba no meio da rua, você toma multa e o seu carro pode ser apreendido? Quando você está andando com o tanque vazio, você não leva a multa de Deus, mas o diabo te pega no meio da estrada com o tanque vazio. E ele vai, irmãos, fazer algo para te paralisar mais ainda. Mas graças a Deus que nessa igreja todo mundo anda com o tanque cheio. E ainda anda com o tanque cheio assim, irmão, quer o quê? Quer combustível? Eu tenho. Quer um pouco? Eu tenho. Está transbordando. Eu estou aqui doido. Quer? Eu tenho. E isso, irmãos, vai aumentando uma responsabilidade sobre a nossa vida de impactar a vida dos outros. Amém? Glória a Deus. Olha o que Jeremias, capítulo 5, versículo 14, o Senhor disse a Jeremias: eis que converterei em fogo as minhas palavras na sua boca. Claro, irmãos, que lendo o contexto dessa passagem, o Senhor está falando sobre um fogo para juízo. Um juízo para aquele povo. E esse juízo viria através de palavras que viriam como fogo. Uma sentença, um juízo sobre eles. Mas sabe, irmãos, que trazendo para os nossos dias, quando palavras são liberadas, elas são liberadas por meio do fogo, elas saem como fogo, mas não é para juízo, é para salvação. Ela não é para juízo, ela é para salvação e para motivar, alcançar, inspirar outros a sair do lugar que eles estão. Esses dias, irmãos, eu estava no meu WhatsApp ali, respondendo algumas coisas. Um irmão de outro ministério me chamou e disse: Pastor Ricardo, que bênção essa inspiração que você colocou aqui. O senhor pode me ajudar? Estou me sentindo frio, estou me sentindo gelado, tipo Frozen. Muito distante daquilo que Deus tem para a minha vida. Você pode me ajudar? Irmãos, eu tenho um estoque. Eu fui no meu canal, eu peguei mensagens sobre insatisfação, diligência, compromisso, busca a Deus, comunhão com o Espírito Santo, conte sua história com o Espírito Santo. Eu mandei todas para ele. Eu disse: irmãos,
o que eu falar aqui não vai te ajudar muito, mas o que você vai ouvir vai afetar o seu espírito. Porque para cada culto que foi ministrado essas palavras, existe uma unção para aquele tempo, para aquele momento, carregada. Que quando você começar a ouvir, vai tocar você de uma forma que você vai ser puxado desse lugar de frieza. Irmãos, aí deixa eu dizer algo para você. Vem e pede ajuda, a ajuda chega. Mas fazer algo é individual também. E sabe o que ele fez? Eu vou ouvir, eu me comprometo a ouvir. Eu me comprometo, pastor Ricardo, a sair desse lugar que eu estou. Aí, irmãos, ele ouviu uma, ouviu duas, ouviu três, ouviu quatro. Ele falou, uau, nossa, eu estou sentindo borbulhando dentro de mim essas palavras. Irmão, não é a palavra do Ricardo não, é a palavra de Deus. Ela é fogo saindo da nossa boca. Irmão, eu choro ouvindo as ministrações que eu prego aqui. Mas, irmãos, eu choro porque as palavras não são minhas, elas são inspiradas por Deus. E se elas tocam a minha vida, irmãos, vai tocar a vida dos outros. E lembra que eu falei aqui, irmãos, precisa mexer comigo e com você, precisa motivar eu e você, precisa movimentar eu e você, irmãos. Porque se movimenta eu e você, logo vai movimentar a vida daqueles que chegam perto de nós. Porque você é ungido, você tem a unção, e esses textos estão em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, 1 João capítulo 2, versículo 20, 1 João capítulo 2, versículo 27, a Bíblia diz que você é ungido, você tem a unção, quem te ungiu é Deus. Irmão, você não é pouca coisa, você é ungido. Você é ungido, irmão. Você é ungido e ungida. Você é ungido e ungida. Tem fogo em você. Tem fogo, irmão, para curar. Tem fogo em você para levantar pessoas. Tem fogo em você para mudar a vida de pessoas. Tem fogo em você. Porque como a gente diz aqui, irmãos, é difícil ficar perto de alguém que está pegando fogo. Mas você já tentou chegar perto de uma fogueira? De longe, irmãos, é uma coisa. De longe é uma temperatura. De longe, irmãos, é outra coisa. Agora, quando você começa a chegar perto, irmãos, começa a queimar a pele. Começa, irmãos, e aí as mães vinham e falavam, olha, não chega muito perto do fogo, senão você vai fazer xixi na cama. Por quê? A gente não entende a culpa. Por que chega perto do fogo e faz xixi na cama? Será que o fogo ativa a bexiga para fazer xixi? Não, irmãos, olha que coisa. Mas uma coisa eu tenho certeza, quem chega perto do fogo não fica do mesmo jeito. Se o fogo natural tem a capacidade de esquentar, de aquecer, de, irmãos, de melhorar ambientes, de fazer algo ser transformado, imagina quem chega perto do fogo de Deus. Porque temos que ser como Moisés, irmãos, que viu a sarça pegando fogo. Irmãos, ele não fez assim, ó, eu não quero saber disso não. Porque a fome e a sede, irmãos, ela faz você chegar até lá e saber que fogo é esse que não consome. Que fogo é esse, irmãos? E esse fogo está dentro de mim e de você. Todo dia Ele nos incendeia, todo dia Ele nos motiva, todo dia, irmãos, Ele me dá uma visão daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, irmãos, eu não vivo mais aleatório. Não, eu não sei o que eu quero viver com Deus. Não, irmãos, eu cheguei num lugar tão grande. E ainda, para mim é grande, mas ainda Deus tem coisas muito maiores. Mas para mim, irmãos, é o ápice. E quando eu penso, irmãos, que nossa, maravilhoso atingir, Deus fala, filho, você ainda nem pisou nas primeiras ondas. Porque com Deus tem mais, irmãos. Não é só a gente vir e sentar na cadeira da igreja. É um domingo, é uma quinta, é uma terça. Aquela coisa monótona. Eu recebi ali a palavra, eu vou embora. Irmãos, se todo mundo entendesse que a sua intimidade com o Senhor é individual, muitos estariam operando do jeito que Deus chamou para operar. Sem estar numa posição de igreja, sem estar nos 5 dons, mas estariam operando porque entendeu o que Deus chamou elas para fazer. Então no nosso meio, irmãos, você não pode estar numa igreja onde tem 5 pessoas que sabem o que Deus tem e o restante não sabe. Se existe irmãos, tanto conhecimento, tantos livros, tantos áudios, tantas pessoas que a gente pode se associar e a gente às vezes está passando batido.
Eu vou finalizar com isso aqui. Quanto mais nos entregamos ao Espírito de Deus para sermos dominados por Ele, mais resultados veremos. E o Senhor falou algo para mim, por meio do testemunho interior. Diga a eles que nesses dias você vai viver algo incomum. Eu vou declarar de novo. Nesses dias você vai viver algo incomum. As pessoas vão olhar e vão falar: que é? Ah, irmão, deixa... Eu não posso contar testemunho dos outros, mas se o Edivaldo e a Larissa sentar para contar o que está acontecendo com eles, o que Deus está fazendo, irmãos, ali há uma história a ser contada. Mas deixa eu dizer para você, irmãos, todo mundo aqui tem que contar a sua história, e você vai viver algo incomum nesses últimos dias. Irmãos, um poder vai se levantar dentro de você tão forte, e você não vai apagar o Espírito. Você vai dar liberdade para Ele, e você vai fluir. Você vai agarrar aquilo que Ele tem para a sua vida, e você vai fluir. Não, mas eu posso pedir ajuda para alguém, como ir para esse caminho? Eu posso pedir direções, eu posso pedir alguém me motive? Pode, irmãos, a ajuda está aqui para isso. Mas, irmãos, depende só de você viver o que Deus tem para a sua vida. Fica de pé. Nas cartas de J.B. Phillips, irmãos, ele disse assim: não deixemos que a negligência arruine nosso trabalho, e mantenhamos acesas as chamas de nosso espírito enquanto... Não deixemos que a negligência arruine o nosso trabalho. É bom que mantenhamos acesas as chamas de nosso espírito enquanto fazemos nosso trabalho para o Senhor. Então, irmãos, quando você perceber que o seu tanque está ficando vazio, o que você faz? Você volta a orar. Quando você percebe que o seu tanque está ficando vazio, você volta a ler. Quando você percebe que o seu tanque está ficando vazio, você começa a ouvir ministrações. Quando você vê que o seu tanque está ficando vazio, o que você faz? Jejua, irmão. Quando você percebe que o seu tanque está entrando na reserva, você tem uma atitude de enchê-lo novamente. E essa atitude está comigo, com você. Nós vamos louvar aqui, queridos. Nós temos 6 minutos. Eita glória. Paulo, ele disse: olha, Timóteo, reavive o dom que há em ti, que foi dado por meio de imposição de mãos. Reavive o dom. Coloque fogo nisso, acenda essa chama. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Tem 4 tipos de manifestações onde a gente pode receber a unção: imposição de mãos, influência, ambiente e associação. Você sabia que porque você está nesse ambiente, a unção já está operando e está tocando você? Você sabia que se eu descer aqui e impor as mãos sobre você, a unção que opera na minha vida, está operando na minha vida, é compartilhada com você? Por causa da influência desse ambiente, você está pegando a sua parte? Mas eu sei, irmãos, que no meio desse povo aqui, que veio para esse culto hoje, que veio para essa conferência em chamas, tem pessoas que falou: eu vou lá porque eu estou precisando desse reabastecimento, eu estou precisando desse fogo. Irmão, deixa eu dizer algo para você: quer fogo? Vem aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Você quer fogo? Você não pode ficar do mesmo jeito, tendo uma unção na sua vida. Você não pode, não pode, não pode, não pode. Pode tocar aquela segunda, a terceira. É, né? Eu aprendi uma coisa, queridos, em cultos. O ministro chama à frente e ele diz: eu vou impor as mãos sobre vocês. Mas eu já fui em cultos, irmãos, que o ministro não veio até mim, mas eu disse: a unção que está nele é sua, Senhor. Então de longe eu pego o que ele tem. E sabe, irmãos, que nós podemos receber isso?
Tem pessoas, irmãos, que 2024 foi um ano de puxar a corda para não cair, para não sair do lugar, para se manter. 2025 não vai ser desse jeito. 2025 você vai mergulhar fundo. Eu declaro, você vai mergulhar tão fundo, que aquilo que você tem desejo de realizar, a unção, ela vai conduzir você para que isso se concretize. Ah, irmãos, você pode orar em outras línguas? Ei! Você vai perceber agora o fogo tomando conta de você. Olha, irmão, ele está aumentando aqui. Ele está aumentando o fogo aqui. Ele está aumentando. Se você ligar, irmãos, a chave do seu espírito humano, ele está se movendo aqui. Ei, chocamando! Oh! Você pode aumentar o tom. Você pode inflamar essa língua espiritual. Che! Mabraçobre! Avance! 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 Mais! O fogo de Deus, como um manto caindo sobre ele agora. Fogo! Ele está aqui, queridos. Ele está se movendo. Ó, fogo! Ei, olha! Mais forte! Um manto caindo sobre essas pessoas. Rico chobro chamamai. É o início de uma vida mais densa, mais intensa, mais fogo. Ei. Você vai ver a unção destravando coisas. Você vai ver a unção rompendo coisas. Cheio. Oh! Em nome de Jesus. A mesma unção que está aqui, Senhor, em mim, tocando ela. Agora, em nome de Jesus, dos pés à cabeça, em nome de Jesus, para um novo tempo, uma nova unção, uma nova unção, sem peso, sem cansaço. Não! Ei! Chobrababraço! Tá pegando fogo, irmão! Tá pegando fogo! Ei! Mais! Cheias do Espírito, cheias do poder. Fogo! Oh! Em nome de Jesus. Rompendo. Vai começar a esquentar agora. Ó o fogo, em nome de Jesus. Fogo tocando vocês. Fogo. Vitor, é hora de correr. Mas é o fogo de Deus tocando agora o seu espírito humano. Oh! Brasas de fogo vão ser colocadas sobre a sua mão. Você vai tocar em mulheres e cura vai se mover. Brasas de fogo sendo colocadas sobre as suas mãos. Você vai começar a sentir agora, perceber esse fogo subindo dos pés à cabeça. Agora, Pai, beba. Um novo nível, uma nova unção. Ei!
Você precisa de algumas respostas. Você precisa tomar algumas decisões. Essa unção vindo agora com violência. Oh! Mais. Ele se manifestando. Oh! Mais. Beba. Pega pela fé. Oh! Fogo de Deus. Em nome de Jesus. Um manto novo sobre vocês. Agora. Olha, meu Deus. Mais forte. Diga, Senhor, eu pego tudo. Oh! Fogo. Mais. Agora. Cheia. Beba. Um vento. Oh! A unção vai entrar na sua casa. Uma violência. Ela vai afetar as suas finanças. Ela vai abrir um leque de oportunidades. Pai, toca ela agora. Em nome de Jesus. Mais o manto caindo sobre você agora. Fogo. Ó o fogo. Mais. Oh! Hey! Em nome de Jesus. Ju, eu vejo um peso saindo nos seus ombros. E o que você vai experimentar nesses dias é leveza. Você veio buscar isso, leveza, para fazer coisas. Tranquilidade. Esse manto agora caindo sobre você. Mais forte. Mais. Beba. Forte. Ei, beba. Ela vai ficar embriagada hoje. Meu Deus. Agora. Em nome de Jesus. Essa unção tocando você agora, Ju. Dos pés à cabeça. Essa unção que opera na minha vida. Tocando você agora. Ó, você está sentindo o fogo, né? Ele está estabilizando coisas. Ei, Ele está trazendo equilíbrio para coisas na sua vida. Oh! Decisões pautadas na unção. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo, querido. Eu sei que hoje é o primeiro dia dos que virão. Mas se hoje fosse a oportunidade de você se entregar a Deus individualmente e falar: Senhor, eu nunca senti isso, eu nunca percebi isso, mas eu vou fechar os meus olhos e pela consciência, pela fé, eu vou puxar o que eu preciso. Irmãos, eu não vou conseguir ir até você por causa das cadeiras. Eu queria que vocês viessem aqui na frente. Sabe por quê, irmão? Hoje você recebeu palavras que destravaram o que vai acontecer no segundo e no terceiro dia. Eu tenho certeza que Deus vai se mover forte através da vida do pastor Edson, através da vida do pastor Rafael. Mas, irmãos, começou hoje. E eu sei que, irmãos, você vai terminar essa conferência de uma forma extraordinária. Irmãos, hoje é dia de rompimento. Hoje é dia de unção nova. Hoje é dia, irmãos, de experimentar algo novo no Senhor. Ei!
Vocês vão beber tudo, vai ficar embriagada. Beba, 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 beba. Beba. Mais, 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 mais. Fogo, fogo, fogo. Beba, 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 beba tudo. Puxa, 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 puxa. Puxa tudo. Ei. Não terá peso para algumas mudanças. Não, 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 não. Ei. É como uma caixa de energia elétrica. Você se conecta com esse poder e você pega o que você precisa. O Senhor sabe o que você precisa. Agora, mais, 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 mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! Sem força. Um fogo. Esse manto caindo sobre você agora. Em nome de Jesus. Fogo de Deus. Uma unção nova vindo sobre ele, Pai. Para um novo tempo. Ei, correndo velozmente. Avançando. Progredindo. Oh, fluindo no que o Senhor tem para a vida dele. Em nome de Jesus, brasas de fogo sendo colocadas sobre ele, sobre as mãos dele, em nome de Jesus. Tem pessoas, queridos, que eles são extremamente sensíveis. Eu sei que todos recebem na medida, todos recebem do seu jeito. Mas tem pessoas que são extremamente sensíveis. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fui cumprimentar a Julinha. E ela disse, meu Deus, que é isso? Não me abraça, pelo amor de Deus. Porque eu não posso cair agora, eu estou trabalhando. Irmãos, um toque é o bastante para uma unção violenta vir sobre as pessoas. É como o irmão Reagan diz, que é como se fosse uma caixa de energia elétrica, que você é ligado e a vibração passa pelo seu braço. Ela está recebendo agora de uma forma tão intensa. Tão intensa. Tão intensa. Tão intensa. Tão intensa. Oh! Jovens correndo a carreira. Inflamados, inflamados. Beba, pega dessa unção, pega dessa unção. Beba, beba, beba tudo, beba tudo. Puxa tudo, puxa tudo. Em nome de Jesus. Oh! Uma unção para um novo tempo. Era isso que o Senhor falava para mim. Um rompimento. Em nome de Jesus, uma unção vindo sobre elas. O fogo de Deus. Ei, Sara, o fogo de Deus. O fogo de Deus, Sara. Vem aqui, Thiago, vem aqui, Thiago. Oh, meu Deus. Pega na mão dela. Eu quero dizer algo para vocês sobre os adolescentes. Essas mãos. Às vezes não vai precisar sentar para conversar. Essas mãos colocadas sobre a cabeça deles transferirá o que está operando na vida de vocês. Muitos serão tocados ao chegarem numa reunião.
Eles ficarão bêbados nos encontros. Você tem orado para isso, Sara, e compartilhado com o Tiago. O que fazer para tocá-los dessa maneira, tão intenso, tão profundos? Comece impondo as mãos sobre eles. Diversão é muito bom, mas a imposição de mãos tem um valor extraordinário. Impõe as mãos sobre eles e diga: Senhor, eu compartilho do que tem sobre mim. E vocês vão ver um colocando fogo no outro. Um manto forte, pesado caindo sobre vocês agora. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Quero dizer algo para você, Tiago, não tenha receio do futuro. Os dias que estão à frente vão ser maiores e melhores do que os dias que você está vivendo. Financeiramente, espiritualmente. Você vai ver Deus trazendo coisas de forma incomum. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, o fogo de Deus está aqui, querido. Você consegue pegar o fogo de Deus que está nesse lugar? Chamas de fogo. 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 Mais, mais, mais. Mais. Em nome de Jesus, eu compartilho do que está sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beba, crianças cheias do Espírito. Cheias do Espírito. Mais, 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 mais. Cheias do Espírito. Cheias do Espírito. Oh! Eu quero dizer algo para vocês. Vocês botaram o pé no acelerador de uma maneira. Que vocês vão ver algumas coisas acontecendo. Eu estou falando de forma espiritual. Um rompimento. A dimensão espiritual. Vai ficar evidente algumas coisas. Respostas. Visões. Enquanto eu estou falando, está aumentando a unção aqui, ó. Vocês acharam o lugar de vocês. Vocês se posicionaram para isso. E existe a reciprocidade da parte de Deus. E quando vocês entram no fluxo aonde Deus opera, tudo flui bem, tudo funciona. Em nome de Jesus, Pai, a mesma unção que está avançando e crescendo em mim, toque eles dos pés à cabeça, espírito, alma e corpo, sendo energizados com essa unção. Fogo de Deus, 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 fogo. Mais. Vem aqui, Jenny, vem aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Essa conferência, irmãos, é uma conferência em chamas. Fiquei extremamente feliz de ver quando você foi separado. E eu percebi, você entrou num modo de aceleração na sua vida. E eu fico feliz de dizer para você que isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Todas elas. E quando você pensar em detalhes, até nos detalhes Deus vai trabalhar. E você vai perceber um subindo em você. Quando você receber notícias, cumprimentos, você vai perceber no seu corpo. Assim como eu percebo uma palavra de conhecimento, ou dar uma oferta para alguém, eu percebo ela. Você não veio aqui só porque você queria receber você. Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se cantarmos, Deus se manifestará. Você vai chegar lá e eles vão dizer o que aconteceu com você, o que foi que você recebeu naquele lugar. Meu Deus! mais fogo, mais fogo, mais fogo. Uma unção nova vindo sobre você agora. Fogo, 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 fogo. Oh! Deus se manifestará. Agora, em nome de Jesus. Quero dizer uma coisa com muita ousadia para vocês. Que até o fim dessa conferência, vocês precisam de respostas. Vocês precisam de respostas. E antes que acabe esse evento, elas virão através da unção. Pai, em nome de Jesus, eu imponho as minhas mãos sobre eles, para que seja compartilhada a mesma unção que está operando em mim. Agora, Pai, eu te peço, toca eles. Toca eles. Embriagados, embriagados, embriagados. Embriagados.